saúde, bem-estar, dicas pra você. Na Gentil Negócios o melhor vai acontecer. Pode falar gentilmente, seu podcast de saúde e bem-estar. Pode falar gentilmente, seu podcast de saúde e bem-estar. Se no futebol a gente não quer perder nenhuma partida, por que não fazer o mesmo com a nossa saúde? É por isso que o nosso Pode Falar Gentilmente de hoje vem com o tema Saúde Masculina, Prevenção e a Nossa Defesa. Sejam bem-vindos, eu me chamo Júnior, vou me audiodescrever agora, eu sou um homem negro de cabelo curto, estou usando um óculos preto e a camisa da Sou Gentil. Trouxemos Fábio, que vai ser o nosso camisa 10 aqui hoje, que ele é enfermeiro. Também trouxemos o Wesley, que é o nutricionista, o nosso camisa 9, artilheiro. E Daniel, um camisa 8, um volante meio criador, que também é um educador físico. E agora eu vou pedir para que eles se apresentem um pouco. E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje participando deste podcast. Eu sou um homem negro, eu tenho cerca de 1,75 m de altura, tenho cabelos curtos, uso óculos pretos, estou usando uma camiseta preta com o nome Sou Gentil, uma calça marrom e um tênis azul marinho. Mais uma vez, agradeço muito pelo convite. Realmente falar sobre saúde é um fator importante, principalmente nos dias de hoje. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde. Eu me formei em enfermagem, passei 5 anos como enfermeiro e também acabei fazendo algumas especializações. Mas a vida ela muda constantemente. E acabei saindo do mundo da enfermagem e entrei para o mundo corporativo. Eu estou aqui trabalhando na Gentil Negócios como analista, mas de qualquer forma não deixo de me cuidar e não deixo de falar sobre saúde também, porque afinal de contas nunca fica para depois e não deve ficar para depois, e é sobre isso que a gente vai falar. Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente queria agradecer a todos aqui pelo convite e espero poder agregar bastante com vocês hoje. Me chamo Wesley, tenho 1,80 m de altura, hoje estou vestido aqui com a camisa do América, estou perfumado com Malbec e sou nutricionista, nutricionista esportivo. A minha carreira dentro da nutrição começou ali desde uma paixão pelo esporte quando eu era mais novo, também aliado com a parte estética, e espero poder trazer muito conhecimento hoje para vocês aí na parte nutricional e que eu puder agregar para todos. Olá pessoal, meu nome é Daniel, tenho 1,76 m, estou de óculos, tenho cabelos pretos, curtos e barba também. Estou com a camisa do Flamengo, o maior do Brasil, e sou professor de educação física e treinador de futsal. Atuo na área já há 9 anos e espero passar um pouquinho de conhecimento e um debate legal aqui, sobre a saúde dos homens, que é tão importante. Agora que conhecemos nossos convidados e os times que eles torcem, eu gostaria de saber de vocês. Quais times vocês torcem, seja nacional, estadual ou até mesmo internacional? E agora, no nosso primeiro quadro, teremos o quadro Bola Fora. Produção, por favor. E ele vai consistir da seguinte maneira. Vocês lembram quando o goleiro do seu time, ele quer sair jogando, quer sair driblando e acaba perdendo a bola para o atacante adversário? É um grande bola fora. E agora a gente vai fazer bola fora da saúde. E aí cada um vai ter que falar um pouco sobre um bola fora que você acha nessa saúde. Eu vou jogar a bola para alguém e quem receber a bola ele vai ter que falar esse bola fora, que acontece na saúde masculina, inclusive. Vou começar agora, tá? Eita, eu vou com força aí, rapaz. Vamos lá. Primeiro bola fora. Com certeza são aqueles homens que fogem de fazer as coisas de acordo com o que tem que fazer. Por exemplo, o homem geralmente não deixa nem pro segundo tempo. Ele deixa, na verdade, para os acréscimos. Quando já está nas últimas é que ele vai buscar o autocuidado. Buscar entender o que está acontecendo com ele, fazer os exames. Então, com certeza, o primeiro bola fora é deixar sempre para a última hora. Sempre deixar de lado. Aí fica dizendo assim, não, depois eu faço. Ah, não, eu estou bem hoje. Aí, às vezes, a gente vai acabando deixando essas coisas de lado. E uma coisa muito comum também é que o homem não vai, na verdade, é justamente porque isso afeta muito o ego dele. A autoestima e tudo mais. Então, para que ele não se sinta frágil, ele disse, não, eu vou me fazer de forte para poder, então,
posar para as pessoas, mostrar para as pessoas que eu aguento mais. Então, com certeza, deixar para a última hora é um bola fora. Vamos agora para o nosso segundo bola fora. Aí eu vou jogar para um outro convidado e ele vai falar o segundo bola fora. Eu espero. O segundo bola fora acontece muito hoje em dia, com as práticas de atividade física muito comum e a influência das mídias sobre os aspectos corporais da sociedade, né, padrões de beleza. Então acontece muito as pessoas quererem ir para as academias visando somente a parte estética, a parte muscular, a parte que dá para ver. Só que a gente sabe que saúde não é apenas aparência. A saúde vai muito além disso. E aí acontece muitas vezes de você relaxar na alimentação e fazer um treino demasiado, não ter descanso, não tomar água da maneira correta, não ter um acompanhamento devido, não fazer os exames antes de fazer a atividade física, que é importante também, não só na parte de academia, né, mas muita gente trazendo para o primeiro bola fora, né, não se cuida, não se previne, e aí quer bater aquela peladinha de final de semana e não sabe como está o seu corpo, e acaba se expondo a uma atividade física onde seu corpo não está preparado para aquilo, você não tem um condicionamento físico, você não faz os alongamentos corretos, o aquecimento antes do jogo, e acaba acarretando alguns problemas. É uma atividade física que é para ajudar na nossa saúde, acaba trazendo problemas pela falta de cuidado de saúde que acaba tendo na bola fora, na segunda bola fora. Show. A terceira bola fora, eu vou trazer um exemplo, né, já que a bola veio para mim. É um assunto polêmico, mas que precisa muito ser falado atualmente, que é o exame de próstata. Eu não vou me adentrar muito aos detalhes aqui agora, nesse momento, porque vai ser um assunto que vai ser um pouco mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E por isso eu vou passar agora para o quarto bola fora, e aí o nosso convidado vai receber. Não tem nem como não esperar, só tinha eu mesmo. Ele estava preparado. Exatamente. E aí vai falar agora um pouco sobre o quarto bola fora. Então, o quarto bola fora, eu acho que é uma junção dos dois primeiros aí, que vem a parte do autocuidado, a parte da atividade física, mas também com relação à alimentação, né? Eu falo muito com meus pacientes que geralmente as pessoas deixam para se cuidar no momento que já realmente não tem mais o que fazer. E na realidade é para a gente pensar nisso antecipadamente e não deixar chegar nesse ponto, né? Então, assim, principalmente os homens, que são um pouco mais cabeça dura de lidar, são um pouco mais complicados de enxergar a situação, principalmente pensando a longo prazo, a maioria da gente tem esse bola fora de não se cuidar previamente, de não pensar na alimentação, e muitas vezes a gente acha que porque a gente não está esteticamente ruim, a gente está saudável. E por muitas vezes a gente é uma pessoa que é um falso magro, um cara que não está com percentual de gordura baixo, ou seja, o percentual não está numa proporção ideal, e isso acaba acarretando alguns problemas na nossa saúde, disfunção hormonal, outras coisas que podem gerar, mas isso somente pelo percentual de gordura, e por a gente não estar desagradável esteticamente com relação a como a gente se enxerga, a gente acaba não se cuidando porque acha que isso é um parâmetro e na realidade não é, que é justamente os exames, aí vai a parte de ter o acompanhamento, né, de poder entender como é que está a alimentação, como é que está essa atividade física, e também os exames laboratoriais. Então acho que o quarto bola fora é essa questão da gente não se prevenir previamente e deixar sempre para chegar num ponto que não tem mais para onde sair, né? Eu acho que é um ponto importante da gente analisar também. Um ponto importante que você trouxe aqui, que até me fez refletir, a questão do falso magro. Eu acabei fazendo alguns exames periódicos, agora recentemente, e mesmo sendo magro, mesmo tendo uma alimentação, entre aspas, regrada, eu descobri que eu estava com um princípio de diabetes. Justamente porque, apesar de eu estar comendo melhor, eu estava comendo muito mais carboidrato do que eu precisava. Sim. Então, isso fez com que, em algum nível, o meu metabolismo acabasse se desregulando e eu fiquei lá à beira realmente da diabetes. A taxa metabólica, o nível era 5,4, eu estava com 5,8. Então, eu já estava acima, já me encaminhando. Então, realmente a pessoa acha assim, não, é porque eu estou magro, ou porque esteticamente eu estou bem, e na verdade está tudo certo. Mas na verdade não, por isso que o acompanhamento, o autocuidado, ele faz toda a diferença. Com certeza. E às vezes a gente também
não tem um acompanhamento, a gente quer mudar esteticamente e só melhora a alimentação. E eu falo muito isso. Só comer saudável não necessariamente quer dizer que você vai ficar saudável. Porque você precisa ter uma organização dentro do que você vai comer, independente se é saudável ou não. Eu acho que vocês já devem ter visto também pessoas que começam na academia e só começam a comer muito para crescer e na realidade acabam engordando, às vezes acaba até piorando a situação. Ovo e frango, né? Exatamente, que são comidas Batata saudáveis, doce. mas quando não estão organizadas, podem gerar um mal também. Não necessariamente que você vai ficar bem de saúde. Né? Porque você tem a necessidade de outros tipos de vitaminas, de outros tipos de Exatamente. minerais, que às vezes você não compõe na sua alimentação. E como eu já trouxe uma prévia, o nosso tema hoje ele é o Novembro Azul. O Novembro Azul ele é feito para conscientizar sobre o câncer de próstata e também sobre a saúde masculina. A gente sabe que o exame de próstata, o câncer de próstata é um assunto um pouco delicado no nosso meio. Ele é como o VAR. Sabe quando o VAR ele anula aquele gol do seu time aos 49 do segundo tempo para decidir um campeonato? É exatamente isso. Ele é um pouco desconfortável, mas ele é realmente preciso nas nossas vidas. E aí, Fábio, como um profissional da saúde, eu gostaria de saber um pouco de você, o que é o câncer de próstata, como funciona, e que você pudesse explicar um pouco melhor para a gente. Tá bem. Sobre o câncer de próstata, o que a gente precisa entender é que ele é muito mais comum do que a gente imagina. No público masculino, por assim dizer, ele é o segundo que mais acontece. Aqui no Nordeste, a taxa de mortalidade é altíssima. Então é muito importante que a gente comece a olhar mais para esse tempo e deixe um pouco mais de lado essa questão dos tabus. Então, por exemplo, a primeira coisa que você precisa entender é os sintomas. Eu preciso me conhecer, mas eu preciso conhecer quais são os sintomas que eu tenho que já ligar algum alerta para que eu possa correr para o médico e fazer todos os exames necessários. Então, por exemplo, dificuldade para urinar, normalmente é para fluir, né, no momento que você está fazendo xixi. Então, outro ponto também que você precisa observar, questão de sangue na urina. Estou lá fazendo xixi, sai o sangue, já é um ponto de alerta assim, muito grande. Outro ponto também que você precisa observar é se você está sentindo dor pélvica, então isso é muito comum, e se você também está sentindo algum tipo de incontinência, está com dificuldade de segurar o xixi, então também já é um ponto de alerta. E isso são um dos poucos, né, que eu estou trazendo aqui, existem muitos mais. Vocês podem ler mais sobre isso. E hoje a gente tem muita dificuldade de falar sobre o tema por questão de ser um tabu. Então as pessoas ficam pensando assim, por que eu deveria fazer o exame? Ou para que eu vou fazer se eu sou jovem, se eu não tenho histórico? Mas é muito importante que desde cedo a gente já comece a pensar sobre isso, justamente para ir quebrando esses paradigmas. Sim, e inclusive, Fábio, é importante você falar sobre esses pontos, esses dados, porque imagine quantas pessoas, quantos homens não poderiam ter evitado de ter chegado no ponto que chegou, se tivessem simplesmente amadurecido, que eu acho que a palavra certa é essa, é amadurecer realmente, entender que essa questão histórica e social que a gente tem é realmente um tabu e algo que você não deve levar acima do que a sua saúde. Então, muitas pessoas deveriam ter evitado de hoje poderiam estar vivas, né? Mas simplesmente pelo tabu deixaram chegar no ponto que chegou. Então é importante você trazer esses dados porque isso faz a gente refletir mais ainda sobre a importância de olhar para esse fator. E o conhecimento hoje está disperso na sociedade. Então vocês conseguem ter acesso muito facilmente, comparado a 10, 15 anos atrás. Hoje, através de um celular como esse, você consegue ter acesso à informação de maneira rápida e muito mais eficiente. Então, eu não vejo por que não utilizarmos toda essa tecnologia que tem à nossa disposição, até porque também, trazendo até uma novidade para muitas pessoas, acho que o principal ponto de medo dos homens de fazer o exame é justamente pelo método antigo. E hoje você não precisa necessariamente do método antigo para poder fazer o exame. Existem métodos muito menos invasivos, muito mais tranquilos, que não ferem, né, para quem tem essa masculinidade mais frágil. Você consegue fazer um exame sem precisar ser tão invasivo. Isso é realmente uma forma tática que a gente consegue observar, porque ele já tem alguns padrões, né? A gente consegue observar alguns padrões do câncer de próstata. E falando um pouquinho, trazendo até para o exame, como você citou, o exame do toque, com qual idade que devemos fazer o exame? Bom, a idade é simples. Se você não tem nenhum histórico médico, se você não tem nenhum histórico familiar, a partir de 50 anos é a idade ideal.
Mas se você já tem algum histórico familiar, é muito importante que a partir dos 45 você já comece a fazer toda essa triagem, todo esse exame. Enfim, muito obrigado, Fábio. Então a gente realmente tem que se preparar, tem que se planejar e ficar observando também os sinais para evitar problemas futuros. E agora vamos para o nosso próximo quadro, que é o Craques da Vida Real, que são jogadores, atletas ou até mesmo pessoas do meio artístico que se destacaram não somente por suas obras, seja em filme, seja na sua carreira de atleta, mas também por uma sua luta fora dela também. É uma luta invisível que ninguém enxergava. E aqui eu trago um exemplo até do Pelé. O Pelé, que ele foi diagnosticado com câncer e ele teve uma luta durante boa parte da vida dele contra esse câncer. Mas vocês também podem falar de outros atletas, outras pessoas que vocês conhecem que têm como inspiração, seja de exemplo de saúde mental, saúde física. E aí eu vou começar por Fábio, para ele trazer um exemplo que ele acha interessante, que ele gosta, que ele tem como inspiração sobre isso. Uma boa inspiração, um cara que venceu muitas coisas. Eu vou trazer aqui o exemplo do padre Marcelo Rossi, né, que está muito em alta nas redes sociais. Existem se vocês forem pesquisar na internet uma foto dele antigamente, realmente assim, ele está muito, muito acabado. E justamente graças a uma rotina de exercícios, graças ao autocuidado, uma boa alimentação e principalmente acompanhamento, ele foi vencendo etapa após etapa. Então ele saiu de realmente um fundo do poço para algo que trouxe para ele não só saúde, mas trouxe mais notoriedade. Então, para você ver o efeito, né, do autocuidado, o efeito de que um bom acompanhamento faz toda a diferença. Com certeza. Vocês também podem trazer alguns exemplos que vocês têm como inspiração ou que realmente só apenas gostam e acham interessante. Trazendo para a parte do futebol, que é algo que a gente está falando, eu acho que um excelente exemplo sobre prevenção. Por que sobre prevenção? Porque sobre o autocuidado que ele tem com ele mesmo é o Cristiano Ronaldo. O cara é uma máquina, né? Assim, se a gente for analisar os resultados dele, tanto de tempo que ele está dentro do futebol e o quanto de resultado que ele gera, é praticamente certeza a gente saber do quanto ele precisou se cuidar para conseguir gerar isso durante tanto tempo e até mesmo com a idade que ele tem atualmente. Então, quando a gente analisa esse contexto, a gente para olhar os números, a gente tem certeza que ele realmente não é o que ele fala, ele prega o que ele é, quer dizer, né? Ele realmente aplica o que ele prega, que é a questão do autocuidado com a alimentação, a parte estética também, que ele se preocupa bastante, mas é uma consequência de todo o outro contexto que ele acaba se cuidando. Então, é um exemplo que eu trago porque se as pessoas tivessem esse tipo de mentalidade e enxergassem a saúde, até mesmo a performance para as pessoas que são atletas, dessa maneira que ele enxerga, eu tenho certeza que a gente teria muita diferença aí dentro do nosso cenário. E aí, trazendo um pouquinho sobre o que você trouxe sobre o Cristiano Ronaldo, que também para mim é uma inspiração muito grande, seja em dedicação, esforço, até mesmo em talento, porque a gente não pode negar que ele não tem talento. Parafraseando até o que um narrador já trouxe, já falou sobre ele, que é um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Ele, com 39 anos, é o maior artilheiro da história do mundo, com mais de 900 gols. E ele trouxe recentemente, em entrevista, uma fala que ele disse que ele vai jogar até quando as pernas aguentarem. E aí ele traz a referência também que a mente dele ainda está preparada. A mente é de atleta. A mente aguenta. Mas a gente tem que entender se a máquina, o corpo humano, que é a máquina perfeita, ela vai aguentar. Então, eu acho ele realmente uma inspiração para muitas pessoas. Você vê que muitos na idade dele, hoje em dia, já são aposentados. E o cara estava final de semana fazendo gol de bicicleta por Portugal. Exatamente. Então, é outro pensamento. E a gente tem alguns craques, inclusive atuais da nossa seleção, né, que vivem sofrendo com lesão justamente por não ter essa mentalidade de prevenção, de autocuidado, e aí acaba sendo mais suscetível a lesões e doenças. Né? E já que eu puxei a fala, né, vou trazer também um exemplo de um cara, Sebastian Haller. Ele era do Ajax e foi muito bem no Ajax, goleador na Champions 2021-22. E aí o Borussia Dortmund perdeu o Haaland, o conhecido Haaland, para o Manchester City e trouxe
esse Sebastian Haller, que era um dos fenômenos na época daquela Champions, né? Assim que ele chegou, no mesmo ano, na mesma temporada que ele chegou, foi fazer alguns exames médicos e aí acabou acusando um tumor no testículo dele. E isso é uma pauta muito grande. A gente vê que não só questão de câncer de próstata, mas câncer de testículo também é um baque grande na masculinidade de muitos homens. Mas ele não, ele a todo momento, além de sofrer, porque a pessoa sofre um tratamento, tudo, mas ele foi como se fosse um embaixador dessa causa. Em 6 meses ele conseguiu, graças a Deus, estar completamente curado e voltar. Foi em junho de 22. Em janeiro de 2023 ele já retornou aos treinos, 6 meses após o tratamento. E é muito antológico que ele marca um gol no dia 3 de fevereiro, que é o Dia Mundial da Conscientização contra o Câncer, né? E meio que se torna um embaixador sobre isso, sobre essa causa. Então, além dele, a gente sabe que atleta vive fazendo exame, tudo direitinho, e ainda bem que ele conseguiu ver a tempo, logo no início, e conseguiu tratar, mas a gente sabe que a realidade da gente, pessoas comuns, né, que não somos atletas, não é bem assim. Então, há a necessidade do autocuidado, de você conhecer o seu corpo para poder intervir o quanto antes, né, nessas situações. Muito bom. E trazendo também um exemplo que eu lembrei agora, durante sua fala, um antigo lateral do Barcelona, que ele usava a camisa número 2, e aí ele enfrentou câncer 2 vezes, e nas 2 vezes ele conseguiu vencer essa luta contra o câncer. Ele realmente foi um craque também, fora do campo. E ele começou a usar a camisa 22 depois disso. E aí ele dizia que o primeiro número 2, era as 2 vezes que ele teve câncer, e o outro número 2 do 22 eram as quantidades de vezes que ele conseguiu vencer o câncer. Então é uma história de superação muito, muito bonita e incrível, né? E também a gente pode ser esses craques da vida real. Não só se prevenindo, fazendo exames, mas também com autocuidado. A gente cuida também da nossa saúde a cada dia. Então, devemos sim fazer exames, porque não é brincadeira. O câncer não é brincadeira, doenças não são brincadeiras, e a gente realmente precisa se cuidar. Agora, para finalizar nossa partida, vamos reagir a um vídeo que nossa produção preparou, de um craque também, que é o Dr. Ray. Pode soltar o vídeo, produção. Olha que eu aprendi descobrindo que eu tenho câncer. A minha última pizza foi em 1986. A última vez que eu comi bolo foi em 75, mais ou menos. A última vez que eu bebi foi o ano que eu virei mormon, 74. Nunca mais bebi. Usei sal a última vez nos 60. Então, gente, eu acabo com câncer. Como é possível que, de repente, o Ray, que tanto amou o Brasil, está morrendo? Gente, você tem que controlar a sua higiene mental. Eu falo com a pessoa que fez tudo direitinho na vida. Eu fiz tudo direitinho na saúde na vida. Eu acabei com câncer enorme. Então, gente, eu vou pedir pro brasileiro, que sabe que eu amo o Brasil. Gente, mais sorriso, não estressa muito sobre as coisas. Mas você era estressado? Você não era estressado? 7 cirurgias por dia, 6 dias por semana. Então, gente, por favor, eu peço à minha linda nação, vamos agora começar a cuidar da nossa higiene mental. Eu não cuidei, eu falei pro meu cirurgião, olha, fiz tudo direitinho. Ele falou, Ray, não importa o que você fez, Ray, se você não controla o seu estresse, você vai morrer. Nunca ser mais alegre, levar as coisas não tão a sério. Eu notei que tudo que eu estressei na vida, nada aconteceu. Bem impactante, né? Bem impactante. Muito, muito impactante, porque a gente tá vendo a história de um cara que fez tudo direitinho numa constância inimaginável. Ele tá falando de alguém que desde a década de 70 que não come bolo, que não come coisas gostosas assim, que a gente normalmente come no dia a dia, né? E que acabou com um câncer gigantesco, segundo ele mesmo informa. Mas o único ponto que ele trouxe de reflexão principal é higiene mental. Ele fazia tudo direitinho, mas tudo que ele fazia estressava muito ele. Ou seja, ele não fazia feliz, ele não fazia satisfeito. Ele trouxe muito o ato de o adulto, ele precisa fazer o que precisa ser feito. Então, isso foi importante. Mas ele não equilibrou, ele não dosou. E mesmo com todo o autocuidado, não foi suficiente para prevenir ele de ter um câncer. E talvez assim, o que me fez pensar mais distante é que
Se ele, que fez tudo direitinho, e só tinha a questão do estresse, teve um câncer, imagine a gente que dorme errado, que come errado, que não vai no médico, que não faz um autocuidado. Atividade física. Aí se ele, que faz tudo direitinho, ainda assim pegou um câncer, que dirá a gente que não faz? Nem metade disso, talvez nem um terço disso. Eu acabo comparando muito também, eu vejo a minha situação, dia a dia, correria e tal, a gente acaba se alimentando de uma forma razoável, não é tão mal que nem no final de semana, que é o dia do lixo, né? Mas no dia a dia a gente se alimenta bem, mas só basta uma noite de sono mal dormida, no outro dia você já você se sente muito mais cansado, você não rende, e aí no segundo dia de noite mal dormida, eu já começo a querer ficar meio gripado, a garganta doer. Então a gente percebe que a saúde não é só alimentação. Aí remete muito à fala de Wesley no início, que a saúde não é só alimentação, a gente precisa equilibrar tudo. A gente precisa ter uma atividade física ok, a gente precisa fazer exames periódicos, a gente precisa se alimentar bem, se hidratar legal, ter uma boa noite de descanso, de sono, para poder repor as energias. Então isso tudo influencia. Ele disse, né, fazia 7 cirurgias num dia. Então imagina o nível de estresse que o corpo dele sofria. Então isso leva a gente a raciocinar muito. Embora no começo eu fiquei pensando, em 1960, esse cara tinha quantos anos, né? Eu particularmente não acredito que ele tenha passado esse tempo todo sem esses alimentos que ele trouxe, mas a reflexão que ele traz realmente é importante. No final. Isso, é importante. E quando a gente fala principalmente sobre saúde mental, né, é algo que está atrelado principalmente ao nosso comportamento. E é um ponto que eu trago muito com os pacientes, dentro da minha especialidade hoje, tem a nutrição comportamental, que a gente traz alguns aspectos da psicologia para trabalhar com essas pessoas que muitas vezes não estão conseguindo ali ter uma alimentação saudável, não porque ela não consegue, mas porque existe um contexto ao redor dela, a forma que ela pensa, como ela age, que dificulta isso. Então é importante falar isso, porque realmente sem isso aqui não estando bem, a gente não consegue fazer nada. Então às vezes a gente procura ser muito saudável, às vezes até o excesso que ele gerou foi justamente o que causou, às vezes, a questão da saúde mental dele ter ido pro saco, né? Porque foi um cara que não conseguiu equilibrar, não conseguiu dosar, e querendo ou não, isso aí faz a nossa saúde mental e ficar bem comprometida. Então é um ponto que a gente deve pensar muito, não só a parte de se cuidar, falando esteticamente, alimentação, atividade física, mas principalmente também com relação a hábitos de comportamento. Entender quais são os seus momentos de lazer, entender o quanto que você deve realmente se preocupar com o seu trabalho, entender que quando você não está no trabalho, a sua cabeça não pode continuar no trabalho, porque você está em outro ambiente. Então, isso são pontos também que a gente deve analisar, que muitas vezes a gente, como sociedade geral, esquece e não fala. Que a gente está muito no automático, e vivendo, e acorda, vive, e às vezes a gente passou um ano e ninguém sabe nem o que viveu durante o ano. Então é muito importante a gente olhar por esse ponto também. E tem até um estudo que eu vi recentemente no Instagram. No Instagram tem muita coisa boa também, viu, gente? Muita coisa boa no Instagram. Que fez um comparativo do cérebro humano daquelas pessoas que reclamam muito e daquelas pessoas que reclamam menos. Obviamente, as pessoas que reclamam menos, ela tem uma qualidade de vida infinitamente maior do que aquelas que reclamam mais. Por quê? Porque o ato de você reclamar, trazer coisas ruins para a sua vida, também faz com que o seu nível de estresse, ou seja, o seu nível de cortisol, aumente muito. Então, quando você começa a mudar a sua mentalidade, que foi um ponto que você trouxe aqui agora, você começa a entender onde cada coisa precisa estar, onde cada pensamento seu precisa tomar posse. E quando eu falo de tomar posse, esse meu pensamento precisa me direcionar para algo que me leve para o bem, ou seja, que me traga um benefício. E é importante você trazer sobre isso, né? Só pontuando mais outra questão, que esse comportamento é um comportamento característico que vem de outros hábitos. Geralmente é uma pessoa que tem um comportamento característico como esse, é uma pessoa que está com um sistema de recompensa desregulado, que é uma área do nosso cérebro que trabalha justamente reconhecendo o quanto de esforço que você precisa impor para atingir a satisfação ou o prazer de alguma atividade. Então, tipo, um cara, por exemplo, que ele está extremamente viciado no celular, e tipo, isso é muito normal hoje, as pessoas não consideram, mas um cara que passa 3, 4 horas no celular, às vezes para o cérebro dele não faz sentido ele começar a musculação para ter algum tipo de evolução a longo prazo, porque o esforço é muito maior do que
ele vai conseguir, o esforço nessa atividade é muito maior do que ele vai precisar se esforçar para outros tipos de prazeres que ele tem dentro do dia a dia dele. Então, às vezes, outros comportamentos estão influenciando nessa nossa motivação. E como até o Fábio falou, não é só sobre o Novembro Azul, mas um todo. O Setembro Amarelo, ele entra exatamente também no Novembro Azul. Então a gente tem que saber, ter uma mente, na verdade, ter uma mente saudável para poder também ter um corpo saudável. Realmente também tem que saber juntar tudo e ter essa vida saudável. Não só fisicamente, mas também mentalmente. E saber também aproveitar a jornada. Não ficar esperando e sofrendo somente esperando o final. Porque a gente também tem que ser feliz durante a jornada. Durante todo o caminho da nossa vida. E observando aqui, a gente consegue ver que está todo mundo elogiando vocês nos comentários. E eu já queria agradecer também a presença de todos vocês, de Fábio, Wesley, Daniel. Foi muito bom o nosso papo aqui. E eu gostei muito. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês, agora no final, né? O que vocês puderem falar, algum agradecimento, ou o que vocês quiserem falar, se sentirem à vontade. Esse momento está aberto para vocês falarem. Pessoal, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo papo. Espero que tenha sido muito agregador. Saiba que o autocuidado, ele pressupõe uma vida longa. Ele pressupõe tudo aquilo que você quer conquistar. Então, realmente, fazer o que precisa ser feito é necessário, mas sempre com muito equilíbrio. E se vocês quiserem me acompanhar, fiquem super à vontade, @eu sou Fábio Fernandes, lá no Instagram, para que vocês possam me acompanhar dia a dia, ver o que eu tenho para compartilhar de bom para vocês. Pessoal, eu queria primeiramente agradecer a vocês aqui pela conversa, agradecer às meninas pelo convite. Espero que tenha agregado bastante para vocês. Fico feliz de saber que vocês estejam gostando. E espero que tenha agregado aqui com a parte do conhecimento da nutrição, do que a gente pode gerar aí de transformação na vida das pessoas. Se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho no Instagram, Wesley Oliveira Nutri, meu @. Faço trabalho tanto da parte da nutrição comportamental quanto também atrelada à parte estética. Então a gente trabalha esses pontos que acabam influenciando na nossa saúde mental, para a gente ficar bem realmente, né? Poder gostar da jornada e aproveitar. A gente precisa ter um processo que seja sustentável. E espero ter agregado bastante aqui com vocês. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida que seja relacionada à nutrição, pode contar com o meu direct no Instagram e falar comigo lá, que eu receberei vocês com todo prazer. Queria agradecer também a todos ao convite, aos meninos também, um papo muito bom. É sempre bom poder falar sobre saúde, nunca é demais falar sobre saúde, falar sobre futebol um pouquinho também, né? É um papo muito importante e só queria agradecer, deixar meu abraço a todos vocês e sempre que precisarem pode contar comigo. Mandem direct lá no Instagram se precisar, que meu Instagram não é aberto por causa dele. Professor de adolescente é complicado. Então, Daniel N. Moreira, se quiserem pode mandar direct lá que eu respondo. Beleza? E é isso. Para finalizar, o apito final. Vem com a gente, a hora de escutar, não pode falar gentilmente. Vamos começar, saúde e bem-estar, dicas pra você. Na Gentil Negócios o melhor vai acontecer. Pode falar gentilmente, seu podcast de saúde e bem-estar. Pode falar gentilmente, seu podcast de saúde e bem-estar.